Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Graciane Barbosa, a mulher do Belo, Julia Viens, a chamada Barbie musculosa. O que é que todos esses indivíduos têm em comum? A presença de músculos muito desenvolvidos, de músculos muito grandes, hipertrofiados. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre músculos. E então, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Carlos, o professor de Ciências e de Biologia. Maravilha? Pessoal, antes de eu começar a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal Ciências com Titio Carlos. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esta aula se você gostou com seus colegas para que eles venham aprender um pouquinho mais sobre músculos, beleza? E dê um grande like aí pra gente, tá bom? E vamos começar a nossa aula aí, ó, músculos. Pessoal, então hoje eu vou falar para vocês sobre músculos, tá bem? Vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Começar com uma pergunta. O que é que são músculos? Quando se fala em músculo, galerinha, o que é que vocês pensam? Que tipo de resposta vem à cabeça de vocês? Vocês sabem explicar, mais ou menos? Beleza, então deixa aqui que o tio Carlos explica para vocês. Músculos nada mais são, o músculo nada mais é do que um órgão. O nosso corpo, ele é chamado de organismo, ele é constituído por sistemas, pessoal. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos. Então você vai ter o sistema digestório, que é formado por alguns órgãos desse sistema. Vocês também têm o sistema cardiovascular, que é formado por alguns órgãos que vão compor esse sistema. E vocês também têm o sistema muscular, que é composto por alguns órgãos, que no caso são chamados de músculos. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, vocês vão pensar no seguinte: músculos são órgãos, só que são órgãos especiais, órgãos específicos. Um conjunto desses músculos vai dar origem a um sistema chamado sistema muscular. Então, nossos músculos são, na verdade, órgãos especiais que estão relacionados com algumas características que a gente vai ver agora. E então, turminha, neste momento aqui, ó, eu vou falar para vocês sobre as funções dos músculos, tá bom? Os músculos estão relacionados com algumas características. Para a gente falar dessas características, eu vou falar das funções dos músculos, beleza? Então não esquece, músculos são órgãos especiais que formam o nosso sistema muscular. Cada músculo desse, cada órgão muscular é formado por um conjunto de células. Assim como todos os órgãos são formados por tecidos e células, o músculo também é formado por um conjunto de células, conjunto de tecidos. Essas células presentes no músculo você chama de fibra muscular, tá bom? Dependendo desse tipo de fibra muscular, a gente vai ter três tipos básicos de músculos, ou de tecido muscular. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas antes vamos falar das funções dos músculos. Olha aí que eu coloquei para vocês três funçõezinhas gerais. A primeira função do músculo é que o músculo está relacionado com movimento. Você está vendo aí na figura aí, ó, o carinha aí, o Usain Bolt, né? Um grande recordista mundial aí, ó, na corrida de velocidade. Então, quando se fala em movimentação, quando se fala em movimento, locomoção no seu corpo, você vai pensar em músculo. Tudo que se movimenta no seu corpo tem músculos por trás, não esqueça disso. Então, a gente movimenta a cabeça de um lado para o outro, a gente movimenta os olhinhos, a gente movimenta a boca, movimenta os dedos, o coração da gente também se movimenta. Tudo que se movimentar no seu corpo está relacionado com músculo. Acontece graças a músculos. Então, a primeira função dos músculos é a de movimentação, tá bom? Se a gente for parar para pensar na grande quantidade de movimentos que a gente realiza todos os dias, desde se levantar da cama, desde escovar os dentes, tomar banho, colocar roupa,
caminhar, passear, jogar bola, correr. Todos esses movimentos acontecem graças a órgãos especiais chamados músculos, beleza? A própria locomoção, também graças a músculos. Produção de suor. Então, quando esses músculos, em alguns momentos que a gente, por exemplo, passa por uma situação de muito frio, por exemplo, de madrugada, você vai andar de madrugada, alguma coisa nesse sentido, onde a temperatura está muito baixa, uma das respostas do corpo é tremer. Então, por exemplo, quem nunca tremeu o queixinho quando estava com muito frio? Esse tremor do queixinho aí, ó, esse tremor, o objetivo dele é produzir calor. O que está tremendo? Os músculos. Então, quando os músculos tremem, muitas vezes eles tremem para produzir calor. A própria postura e a sustentação de peso também é outra característica de músculos, tá bom? Então, não esqueça dessas características dos músculos, beleza? Então, vamos para a próxima. Galerinha, neste momento eu vou mostrar para vocês alguns tipos de músculos, ou alguns nomes de músculo, tá bom? Na verdade, existem mais de 600 músculos. Não dá para a gente estar falando numa aula de ensino fundamental, ou mesmo numa aula de ensino médio, todos os nomes de músculos. Isso aí é tarefa do ensino superior, na parte lá de anatomia. Eu vou mostrar para vocês apenas alguns músculos, talvez os mais importantes do nosso corpo, beleza? Então, foca aí comigo, ó. Gente, se você começar de lá de cima para baixo, dá uma olhadinha aí ó, na figura, de lá de cima para baixo, um músculo que tem o maior nome aí, ó, é aquele de lá de cima, que é o esternocleidomastoideo. Vou repetir para vocês. Esternocleidomastoideo. Percebe que ele começa com externo? Porque esse músculo ele tem uma certa ligação com o osso externo. Beleza? O tendão dele se conecta com o externo. No outro lado, pessoal, também lá em cima, perto do pescoço, você tem um deltoide. Próximo do deltoide, eu não coloquei, mas você também tem esse músculo daqui, é o trapézio. Beleza? Então, quando você vai para o peito, para o peitoral, você vai ter dois tipos de músculo lá no peito. Você tem um peitoral maior, dá uma olhadinha aí na figura, e o peitoral menor. O peitoral menor está um pouquinho abaixo do mamilo. Beleza? Então, isso aí são os músculos do peito. Um pouquinho abaixo do peito, aqui, puxando aqui para o lado das costelas, você tem um músculo chamado serrátil. Tá bom? Na barriga, lá no abdômen, você também tem alguns músculos aí que eu coloquei abdominal, mas tem vários músculos. Tranquilo? No antebraço, na parte posterior do membro superior, no antebraço, um pouquinho abaixo do braço, você também tem vários músculos. Um desses músculos é o bráquio radial. Tranquilo? Na coxa, também nós temos vários músculos. Eu coloquei aí o quadríceps, mas tem outros músculos como os vasto medial, vasto lateral e também tem um músculo chamado sartório. Dá uma olhadinha aí na figura aí, ó. Beleza? E lá na perna, lá na canela, você vai ter também vários músculos, mas um músculo que eu fiz questão de destacar é o gastrocnêmio, conhecido como batata da perna. Tá vendo aí, ó? Dá uma olhadinha neles aí. Gastrocnêmio. Legalzinho, né, pessoal? Beleza. Pessoal, tipos de músculos. Existem 3 tipos básicos de músculos, tá bom? Na verdade, quando a gente olha para o músculo, por exemplo, vocês estão observando nessa figura, vocês estão vendo apenas um tipo de músculo. E normalmente as pessoas pensam, os alunos, que só existe esse tipo de músculo. Não, galera, isso aí é apenas um dos 3 tipos de músculo, tá bom? Esse daí, por exemplo, é o músculo estriado esquelético. Mas também existe o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, que é o músculo que não é estriado. Vamos falar um pouquinho sobre cada um no passo a passo? Então acompanha aqui com o titio Carlos aí, ó. Deixa que o titio Carlos explica para vocês. Então, em relação aos tipos de músculos, vocês estão vendo aí uma figurinha aí, ó. Nessa figurinha vocês estão vendo aí 3 músculos, tá bom? Lá embaixo você tem um músculo do braço, por exemplo. Na figurinha do meio vocês têm aí ó, os músculos que formam as chamadas vísceras, que são músculos lisos. E na outra figurinha aí no cantinho direito de baixo, você tem um músculo do coração. Na parte de cima você está vendo aí, vocês estão vendo as células de cada tipo desse músculo. Então, em cima do músculo estriado esquelético,
Vocês estão vendo as células que formam esse tipo de músculo, as fibras estriadas esqueléticas. Em cima aí dos músculos do sistema digestório, vocês estão vendo as células que compõem, que formam também esse tipo de músculo. E lá em cima as células que formam o músculo do coração. Agora eu vou ler com vocês aí no slide. De maneira geral, podemos reconhecer 3 tipos de músculo no corpo humano. Músculo não estriado, ou músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco, beleza? Vamos conhecer cada um desses tipos de músculo? Vem aqui comigo aí, ó. O primeiro tipo de músculo, galerinha, é o tecido muscular estriado esquelético, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui dos itens que eu coloquei para vocês e na proporção eu vou explicando passo a passo, beleza? Tranquilo? Vamos devagarinho. Constitui a maior parte da musculatura dos vertebrados, beleza? Então, quando se fala em músculo, o músculo que vai existir em maior quantidade é o estriado esquelético, beleza? Musculatura que está presa aos ossos, por isso que o nome desse músculo é músculo estriado esquelético. Por que ele é chamado de esquelético? Porque ele está agarradinho, ele está preso, conectado com o osso, com o esqueleto, tranquilo? Apresenta estrias, faixas transversais, regularmente dispostas ao longo de seu comprimento. Então, quando você pega um músculo, pessoal, a carne que você come no churrasco, do boi, aquela carne do boi, do porco, é músculo, tá bom? Então, quando se diz, quando você está comendo uma carne, você está comendo, na verdade, músculo. Quando você olha para um músculo, você olha para uma carne, você vê uma coisa só meio que avermelhada, né? Você não consegue ver essas listrinhas separadamente. Essas listrinhas, também chamadas de estrias, como vocês estão vendo aí, ó, você só consegue ver na célula do músculo, se você retirar uma célula e olhar no microscópio, beleza? Vocês estão vendo aí do ladinho aí embaixo, no cantinho direito, as células que formam o tecido ou músculo estriado esquelético. Um músculo estriado esquelético é um pacote de longas fibras musculares, miócitos, que percorre o músculo ponta a ponta, tá bom? Galerinha, quando eu explico tecido muscular estriado esquelético para os alunos, eu peço para eles pensarem no seguinte: imagine uma garrafa PET, tá bom? Vazia. Você corta essa garrafa PET nas duas extremidades, de forma que você vê de um canto ao outro essa garrafa PET vazia. E eu vou encher essa garrafa PET de muitos canudos, atravessando ela de um canto ao outro. Então pense, uma garrafa PET vazia, com muitos canudos atravessando, preenchendo essa garrafa PET. De forma semelhante ao músculo estriado esquelético. Ele é formado por um pacote de células, e essas células do músculo, elas são alongadas, são bem fininhas, como vocês estão vendo aí na imagem. A característica principal desse músculo, do ponto de vista da fisiologia, é que esses músculos apresentam a contração voluntária, beleza? Então, quando a gente fala em músculo, a gente pensa em movimentação. Os músculos, eles têm a capacidade de movimentação, fazer o corpo se movimentar, locomoção. Essa movimentação ela é gerada graças a 2 movimentos, que são contrários. Um eu chamo de contração e o outro eu chamo de relaxamento, beleza? Então, os músculos estriados esqueléticos, que é o músculo que você toca, que é o músculo que você vê, você diz que ele tem contração voluntária. O que é uma contração voluntária, Carlos? Gente, uma contração voluntária é aquele tipo de movimento que você executa por conta própria, que você executa na hora que você quer, que está sob a sua consciência. Por exemplo, fechar a boca, a gente fecha a boca a hora que a gente quer, a gente abre a boca a hora que a gente quer, a gente fecha os olhos a hora que a gente quer, a gente levanta uma mãozinha, um bracinho a hora que a gente quer. Então, quando você movimenta, quando você realiza algum tipo de movimento na hora, no momento que você quer, pela sua própria vontade, você diz que esse músculo está sob um regime aí de contração voluntária, beleza? Essa figura aí, pessoal, é para mostrar o seguinte, ó, uma partezinha do corpo humano está sendo composta por músculo e a outra partezinha está sendo mostrando o esqueleto, está mostrando o esqueleto. Que é para vocês verem que o esqueleto, ele está conectado, está ligado muito fortemente aos músculos estriados esqueléticos. Vocês percebem aí, na perna aí, ó,
Então, o músculo, já vou adiantar para vocês, um músculo estriado esquelético, ele se prende a um osso através daquilo que é chamado de tendão, tá bom? Então, quando tiver um músculo estriado esquelético se ligando a um osso, ele vai estar fazendo isso por tendões, tá bom? Um dos tendões mais famosos é o tendão de Aquiles, que fica lá no calcanhar da gente. Pessoal, os músculos estriados esqueléticos, eles apresentam características que é particular dele, desses músculos, que é o antagonismo muscular. Então se liga aí, ó. A palavra antagonismo vem de antagônico. Antagônico é aquilo que é contrário a alguma coisa, que é contrário a outro. Então, quando se fala em antagonismo muscular, eu estou falando de músculos que atuam de uma forma antagônica ou contrária. Isso é típico de músculo estriado esquelético. Olha aqui a figura comigo. Pessoal, se você realizar esse movimento aí, que vocês estão vendo na figura, você vai perceber o seguinte. Na hora que você contrai o braço, deixa eu me afastar, na hora que você contrai o braço, esse músculo daqui que eu chamo de bíceps, ele contrai. O músculo que está por baixo, ele relaxa. Isso de forma simultânea. É impossível uma coisa acontecer sem a outra acontecer. É impossível uma coisa acontecer sem a outra acontecer. Como assim, professor? Então, na hora que um contrai, obrigatoriamente o outro que está por baixo relaxa. Na hora que o que está aí por baixo contrai, o que está por cima relaxa. Você chama isso de antagonismo muscular. Isso é típico dos músculos estriados esqueléticos. Por exemplo, na hora que eu movimento a minha cabeça para um lado de cá, esse músculo daqui relaxa, enquanto esse que ficou menor contrai. Graças à contração e relaxamento de forma antagônica e simultânea, é que os movimentos acontecem. Quando eu olho para aqui, vai ser o contrário agora. Esse daqui ficou maior, ele relaxa, e esse daqui contrai. Se eu fizer isso daqui, esse movimento, então todos os movimentos que nós fizermos, eles vão acontecer graças ao chamado antagonismo muscular. Agora a gente vai falar do tecido muscular estriado cardíaco. Se liga aí nas características. Estrias transversais, assim como no estriado esquelético. Essas fibras ou essas células agora desse tecido são ramificadas, são longas e tem uma coisinha chamada de discos intercalares. Os discos intercalares são estruturas típicas, particulares, exclusivas dos músculos estriados cardíacos. Fibras com um ou dois núcleos centrais. Então, toda vez que eu falar em fibra muscular, eu estou falando da célula muscular. Essa célula muscular, esse músculo vai ter uma contração agora involuntária, ou seja, o coração da gente, ele bate, ele contrai, o músculo se movimenta por conta própria, a gente não tem controle sobre a musculatura do coração, é uma contração forte, rápida e contínua, eu acrescento ritmada, com um certo ritmo, tuk-tuf, 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 tuk-tuf. Esse tipo de músculo está presente no coração e os miofilamentos são paralelos, beleza? Olha a figurazinha aí, ó, de um coração. Então não esquece, coração apresenta músculo estriado cardíaco. É o único local do seu corpo que você encontra esse tipo de músculo, no coração. E para terminar, para encerrar os três tipos de músculos, a gente vai falar agora do músculo liso. Então eu vou ler com vocês. Características: localizado nas paredes dos órgãos ocos. Exemplo: tubo digestório, útero, bexiga, vesícula biliar. Então lá nas vísceras, lá nos órgãos de dentro do seu corpo, especialmente os órgãos que estão relacionados com a digestão, estão relacionados com a movimentação do alimento por dentro dele, empurrando o alimento por dentro dele, através de um tipo de movimento que é chamado de peristaltismo. O movimento peristálticos, esses músculos que estão presentes nesses órgãos, é músculo liso. O que é um músculo liso? É um músculo que não tem estrias. Vocês estão vendo aí embaixo, ó, sem estrias transversais. Por isso eles são chamados de liso. As células que compõem esse músculo são fusiformes. Células fusiformes são células que têm o formato de um olho, ó, mais ou menos assim, ó.
no cantinho de cá é apertadinho, aí vai crescendo, crescendo, e aqui fica apertadinho de novo. Então você chama isso de fusiformes, beleza? Células mononucleadas, células que células que só apresentam um núcleo, e essas células, esse tecido, esse músculo tem contração, apresenta uma contração involuntária e lenta. O que é uma contração involuntária? É aquela que a gente não controla. A contração acontece por conta própria. Está relacionada, essa contração está na dependência do sistema nervoso autônomo. Beleza? E para a gente fechar a aula de músculo, a aula de sistema muscular, eu vou falar para vocês dos tendões. Eu já tinha falado lá atrás, mas eu vou dar aqui uma pincelada, uma explicadinha melhor para vocês, tá bom? Tendões são estruturas que conectam músculos a ossos. Os tendões é um tipo de tecido que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? Denso e modelado, olha o nome, tecido conjuntivo propriamente dito, denso e modelado. É um tecido, gente, que ele parece como se fosse uma borracha, como se fosse um couro, alguma coisa assim resistente, tá certo? Ele se liga em uma parte, ele está preso no músculo, e na outra parte ele está preso no osso. Está ligado, conectado ao osso, muito fortemente conectado. Ele não consegue se soltar, a não ser que a pessoa execute um movimento muito forte. Então, alguns atletas, jogadores de futebol, por exemplo, quando eles dão um chute com muita força, esse tendão aqui ele pode sofrer algum tipo de lesão. Ele pode meio que se soltar, tá certo? Esse meio que se soltar aqui, ó, vai gerar muitas dores, muitas vezes inflamações. É chamada tendinite. Então, vocês veem aí na figura aí, ó, nessa figura inicial, você tem aí a articulação do joelho. A gente já estudou articulação na aula de tecido esquelético. E nessa articulação lá no joelho, você vai encontrar tendões. Então, um tendão está vindo do músculo lá de cima, tá bom? Está se conectando com o osso, a patela. E o outro tendão também está se conectando com a patela por baixo e agora se conectando com o músculo de baixo. Então, é sempre assim. Músculo, tendão, osso. De novo. Músculo, a terminação é um tendão e esse tendão se liga no osso. Tá bom? Só para a gente diferenciar tendão de ligamento. Gente, tendão liga músculo a osso e ligamento liga osso a osso. Beleza? Na figura lá de cima, no lado direito, vocês estão vendo aí o tendão de Aquiles, tá bom? Veja que ele é a terminação de um músculo, olha lá em cima. Ele está preso no osso lá de baixo, que é chamado calcâneo. E na mãozinha aí que está aberta, você também está vendo aí vários tendões que se ligam aí nos ossos da mão. São esses carinhas aqui, ó. Quando a pessoa é muito magra, normalmente a gente vê esses carinhas aqui, ó. Então são os tendões, beleza? Então esta foi a aula de músculos, o sistema muscular. Se vocês gostaram da aula de hoje, mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal aí, Titio Carlos, Ciências com Titio Carlos. Vamos fortalecer, vamos aumentar o número de inscritos. Eu gostaria de receber... E então, galerinha, essa foi a aula de sistema muscular, ou de músculos. Então, se você gostou, se você achou interessante, se te ajudou de alguma forma, compartilhe esta videoaula com seus colegas, ative o sininho para receber as notificações. Sempre que eu postar uma aula, vocês vão ficar sabendo, vocês serão notificados, beleza? Dê um like aí, tranquilinho, e é isso aí. Então a gente se vê numa próxima aula, em outro momento. Eu também estarei postando outras aulas para vocês, beleza? Abraço!